Bom dia, como está? Está direito? A mim está direito? Eu sou o professor Marcelo e vamos a mais um vídeo especial para você aqui na Segunda Bissau. Diretamente da Guiné-Bissau, da cidade de Bissau. Vamos aí gravar uma sequência de vídeo. Você que chegou agora nesse vídeo aqui, acompanhe, vamos ficar gravando aí muito sobre a cidade, sobre a história, sobre a economia, sobre as curiosidades, sobre a educação, para poder aí explicar para você um pouquinho mais sobre essa cidade aqui que é maravilhosa. Hoje o vídeo ele é muito sério, é um vídeo muito importante que fala do massacre de Pidiguit, né? Um massacre aí que resultou na criação de um partido que gerou um movimento que começa realmente a luta pela libertação da Guiné-Bissau do colonialismo português. Eu estou saindo do hotel, estou caminhando a pé diretamente para o porto de Bissau hoje, onde a gente vai lá no porto contar essa história para você. Então fique nesse vídeo aqui, você vai saber tudo o que aconteceu de fato sobre o massacre de Pidiguit. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Vamos a mais um vídeo aqui no canal, hoje no episódio Segunda Bissau. Falando para você um assunto muito importante, muito relevante, para a gente pensar um pouquinho um fato histórico que gerou, que culminou, né, na organização de um movimento para a libertação de um país que foi colônia portuguesa, a Guiné-Bissau. Eu estou aqui diretamente de Bissau para explicar isso para você, bem aonde teve esse massacre. Aqui atrás de mim, como você já viu aqui, nós temos um monumento, um busto de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral foi o principal líder, o principal ícone, o principal personagem na luta pela libertação de Guiné-Bissau e Cabo Verde. E Amílcar Cabral também inspirou outros movimentos de libertação, não apenas na África, como também em outras partes do mundo, nessas nações que conseguiram gerar um movimento que gerou, claro, a libertação do seu povo. Então, o que aconteceu de fato para a Guiné-Bissau começar a se organizar e aí sim lutar pela independência? Se eu falar para você que foi em 1959, mais precisamente no dia 3 de agosto, né, através do massacre de Pidiguit, que isso começou a acontecer, eu estarei mentindo. O movimento, na verdade, ele começa um pouco antes. Tínhamos já algumas greves, alguns movimentos de desobediência da sociedade que vivia na Guiné-Bissau contra o colonialismo português. Mas nada foi igual a esse movimento que aconteceu aqui no Porto de Bissau, ou então no Porto de Pidiguit, no dia 3 de agosto de 1959. Temos registro já de ter acontecido algumas greves anteriores pequenas nessa região, na década de 50, meados da década de 50. Porém, em 1959, no dia 3 de agosto, os trabalhadores aqui do porto, os marinheiros aqui do cais, começaram a se organizar e aí sim começaram a fazer uma greve. E essa greve era para quê? Era lutando, buscando melhores condições de trabalho. Essas melhores condições de trabalho, elas, claro, estavam associados diretamente ao que os trabalhadores aqui guinenses estavam sofrendo. A gente tem que perceber que durante muito tempo eles viviam na condição de escravos, eles não recebiam nenhum salário. E quando começaram a receber o salário, começaram a receber salários baixos, muito baixos, e aí então, obviamente, as condições não eram boas, né? Além do trabalho excessivo, recebendo pouco, e parte desse salário ele não vinha em espécie, em dinheiro, e sim ele vinha como se fosse um vale que eles poderiam, né, retirar, por exemplo, da Casa Gouveia em parte de alimento. Então as condições não eram boas, o trabalho era excessivo e eles começaram a fazer uma greve buscando as melhores condições de trabalho. Isso gera um descontentamento, obviamente, dos colonizadores. A gente não pode esquecer que nesse momento histórico, Portugal vivia, né, sobre um comando, o governo do ditador Salazar. Então,
Portugal também passava por dificuldades econômicas, muita opressão, e tudo que Salazar fez em suas colônias nada mais foi do que aumentar esse abismo, né? Gerar piores condições nas colônias, gerando assim uma grande dependência das colônias com a metrópole, no caso Portugal. Essas condições de vida estavam, claro, relacionadas à negligência de tudo. Então, os guinenses não tinham acesso à saúde, os guinenses não tinham acesso à educação, os guinenses tinham que fazer trabalho que ganhava uma baixa remuneração, e essa baixa remuneração dava então a sobrevivência. Ou então, os produtores do interior do país tinham que produzir alimento e, claro, vender a um preço muito baixo para ser comercializado, por exemplo, aqui através do porto, né? Como a Casa Gouveia. Então, devido a essas péssimas condições de trabalho, os marinheiros, né, os estivadores, os trabalhadores do porto, de um modo geral, começam a realizar essa greve. E, além de fazer essa greve, eles criaram ali algumas barreiras dificultando a passagem, né, desse alimento a ser escoado, dos produtos a serem escoados. Os portugueses não gostam nada dessa ação e rapidamente, com uma forma bem opressora, derrubam toda a barricada, a barreira feita pelos trabalhadores. O fato histórico ainda não é muito claro, existem controvérsias. Algumas pessoas dizem que após fazer essa barreira, os portugueses entram com tudo e vão derrubando, tentando acabar com o movimento, que já estava gerando um prejuízo, né, para as empresas, principalmente, no caso, né, para a Casa Gouveia. E aí então eles vão... Não tô filmando eu. Eu não tô filmando o porto. Sim. Tudo bem. Mas não, eu tô filmando eu, não o porto. É eu que apareço, ó. Só eu. Okay. Tá bem? Eu sou professor, vim do Brasil para dar aula para os professores aqui. Na Ticotê. Bom, não sei exatamente onde eu parei a gravação, é que bem no meio da gravação veio o pessoal do Exército e, devido a toda a situação que existe política aqui, tentativa, né, de um golpe que foi recentemente, há mais ou menos um mês atrás, então é proibido filmar nessa região onde aparecem os militares, tá? Então eu entendi, conversei, né, fiz até uma amizade com eles, fui muito bem recebido, me explicaram o motivo e aí a gente se afastou e está continuando essa gravação aqui explicando para você, né, todo esse movimento, quando começa lá em 59, os motivos que levaram isso, né? Vamos recapitular, porque eu não lembro exatamente como eu falei, que está relacionado diretamente então a essas más condições de trabalho, né, os baixos salários, trabalho excessivo e claro que aí vai gerar esse movimento, essa conscientização dos trabalhadores e vão se organizar e fazer uma greve maior. Apesar, né, segundo os dados históricos, eles falam que havia um acordo, né, feito aí onde o administrador do porto, Antônio Barbosa Carreira, ele tinha aceitado aumentar os salários. Só que isso não estava sendo cumprido, né? Então tinha feito uma promessa que iria acontecer, mas isso não foi cumprido. Então os trabalhadores, no dia 3 de agosto, eles resolvem realmente parar e fazer essa barricada onde tem esse movimento. Como eu falei para vocês já um pouco sobre isso, né? No contexto histórico existe algumas versões desse massacre. E uma das versões é que quando teve a barricada, os portugueses entraram, quebraram tudo, né, e saíram atirando para acabar com a greve. Estavam revoltados pelas perdas geradas pela greve, né, e não admitiam que no fato, os povo nativo, né, gerassem assim um prejuízo econômico. Então esse movimento ele vai se intensificando e aí gera esse grande massacre. Antes de eu falar o massacre em si, existe a outra versão. A outra versão é que os trabalhadores estavam, né, em greve, com os braços cruzados, e um determinado estivador, ele segura, né, num tronco, numa madeira, para poder segurar e sentar, e aí quando ele segura, alguns dos soldados, dos militares, acharam que ele ia pegar esse bastão para atacar e deram um tiro nele. Isso gera toda uma revolta e aí começa o tiroteio, aonde matou aproximadamente, o número também ele não é bem preciso, de 40, tá, a 70 estivadores foram mortos e mais de 100
ficaram feridos. Realmente um grande massacre. Vou colocar aqui para você algumas imagens aí para você ver. Então realmente foi algo que impactou. Já existia esse movimento na Guiné-Bissau de conscientização, né? Vários guinenses, como em destaque o Amílcar Cabral e seus companheiros, já estudaram fora, já tinham a consciência, já começava aí alguns estudos, movimentos lutando contra o colonialismo, mas esses movimentos eram movimentos pacíficos e essa greve tem a ver com isso, que era um movimento pacífico, né, para gerar então e conseguir essa independência. O fato do massacre de Pidiguiti, ele é culminante para o povo da Guiné-Bissau perceber que jamais Portugal iria aceitar ceder a independência, o que Salazar, né, no seu governo autoritário, já declarava que as colônias eram como parte, né, de Portugal, mas o tratamento não era dado. Por mais que após esse massacre de Pidiguiti, no começo da década de 60, Portugal vai começar de forma lenta, né, a criar mais escolas, a formar mais professores, né, visando meio que acalmar esse movimento que nascia e crescia pela luta da libertação. Então, um mês após, em setembro de 1959, é fundado e organizado o PAIGC, né, liderado por Amílcar Cabral. Então nós temos nesse momento a organização para a fundação desse partido, Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, liderados por Amílcar Cabral e também por outros companheiros dele. Nesse movimento de libertação que nós temos do Amílcar Cabral, nós temos ali certamente uma organização e a tentativa agora de formar um exército, né, de formar combatentes que lutavam contra esse colonialismo. Tá? Então esse movimento ele surge, ele nasce e o PAIGC ele é fundado. E o conflito, essa luta pela libertação, vai começar, até eles se organizarem 2 anos após, vai começar ali no começo da década de 60, mais precisamente entre 61 e 62, aonde começa essa luta armada com o apoio principalmente do leste europeu, do lado socialista, da União Soviética e também um apoio muito forte de um país da América, que é Cuba. Dando assim início à luta por 10 anos, 10 longos anos, de 10 a 12 anos, até 73, aonde Guiné-Bissau declara sua independência. Ele vai declarar a sua independência de forma, né, unilateral, o que é reconhecido depois em 74 com Portugal, com a queda do governo do Salazar. Olha que fato interessante. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido um pouquinho, entender um fato importante, uma prova, né, da organização do povo pelos seus ideais contra a exploração. E quando o povo começa a ter consciência dessa exploração e se une, por mais que seja um conflito doloroso, por mais que seja um conflito que vai gerar, né, muitas perdas, hoje nós temos uma Guiné-Bissau independente. Hoje, grande parte dessas nações, assim como a Guiné-Bissau, elas sofrem muito pelas marcas deixadas pelo colonialismo europeu, né? Onde foram extraídos as riquezas, aonde foram desumanizados, aonde geraram, né, uma instabilidade, geraram, digamos assim, uma mudança, né, na cultura, uma europeização, uma desvalorização da cultura local, e aí isso, claro, vão gerar décadas e décadas para a Guiné-Bissau conseguir se reestabelecer, formar profissionais, né, e assim que ela possa se desenvolver. O caminho é longo, o caminho é lento, mas se todos nós confiarmos, né, eu sou brasileiro, estou aqui na Guiné-Bissau, procurando ajudar a desenvolver através da minha função social, que é a educação, tentar colaborar, tentar principalmente fazer os guinenses pensarem, não vir aqui com uma fórmula mágica, que isso não existe. Eu tenho a minha visão de mundo, que não é a visão de um africano. Eu não vivo a África, eu não sei o pensar de um africano. Então, eu vou colaborar. Eu vim fazer as perguntas para que eles tenham a consciência e eles possam sim, de fato, mudar essa realidade. Eu falo para você que não conhece a Guiné-Bissau, é um país apaixonante.
E eu me comprometi em estar ligado com eles pro resto da minha vida. Um beijo no seu coração, espero que você tenha gostado. Se gostou, comente aqui abaixo, se você é guinense, né? Comente se você é brasileiro, se você é africano, se você é qualquer parte do mundo e tem preocupação de entender um pouquinho, né, sobre a importância de um movimento pós-colonial, de um movimento decolonial, de um movimento que faça as pessoas pensarem não com a visão do colonizador. Mais uma vez fomos interrompidos aqui e agora vamos finalizar esse vídeo. Agora estou na parte central da antiga Bissau aqui, você pode ver pelas construções. A importância de então a gente entender um pouquinho sobre o colonialismo, as suas marcas deixadas e, claro, todo movimento de resistência feita bravamente pelo povo original da Guiné-Bissau e, no caso, também de Cabo Verde. Um beijo no seu coração e vejo você no nosso próximo vídeo.